You got to know knowledge how we I get that just for being human fear absolute predator we do not even have any enemies maybe they're not sitting for watching us there thinking that someday we will be dead. Depois dos acontecimentos com Local, Rimuru e sua turma continuaram com a jornada para o continente central. Eles ainda têm um longo caminho para chegarem em Fitoa. Mas enquanto isso no continente demônio, a Rox decidiu visitar sua terra natal, já que fazia anos que ela não via os seus pais. Algumas pessoas da vila tentavam se comunicar com ela, mas devido à deficiência que ela tem, ela não conseguia se comunicar, deixando ela mais frustrada. E diz: Esse lugar não mudou nada. Já imaginava que não era uma boa ideia voltar. Vivi com uma sensação de alienação desde quando nasci. Um mundo excludente. Sendo sincera, eu odeio essa vila. E rapidamente, a Rox chega na casa de seus pais. Estou de volta. Quando os pais da Rox escutaram a voz de sua filha, eles ficaram muito felizes. O Rove diz: Não acredito, é você mesmo, minha filha. Bem-vinda de volta, Rox. Está tudo bem. Como foi a viagem? Ouvi rumores de uns viajantes sobre você. Poderia contar um pouco de suas histórias? Aconteceram muitas coisas. Entendo. De qualquer modo, fico feliz em te ver, filhinha. Sinta-se à vontade. A casa é sua. Sua mãe tem razão. Você pode ficar o tempo que quiser. Neste instante, os pais da Rox começaram a fazer as tarefas de casa, deixando o ambiente quieto. A Rox, ao ver eles se comunicando telepaticamente, não se sentia à vontade, fazendo ela tomar uma decisão. E diz: Acho que já vou indo. Quando os pais da Rox ouviram isso, eles ficaram desanimados. Mas você já vai embora? Isso mesmo. Ao menos, passe essa noite em casa. Não posso. Tenho uma jornada urgente. Eu só dei uma pausa. Mas quando você irá voltar para casa? Eu não sei dizer. Então, a Rokari segura as mãos de sua filha. Rox, pelo menos volte para casa uma vez a cada 20 anos. Tudo bem. Posso fazer uma visita nos próximos 50 anos. Você promete mesmo, filhinha? Sim. Naquele instante, o ambiente estava calado. Entretanto, a Rox sentiu as lágrimas de sua mãe cair, deixando ela sem reação. Desculpa, filhinha. Eu prometi para mim mesma que nunca iria chorar se algum dia eu te reencontrar. Por favor, me perdoa. Rove neste instante estava calado. E a Rox, vendo sua mãe chorando, e ao olhar para sua boneca que ela brincava quando era pequena, sentiu um aperto no coração. Parece que estive enganada todo esse tempo. Os pais que eu conhecia pareciam sempre estar sofrendo. Mesmo quando era criança, percebi que era por minha causa. Eu era uma pária por não se comunicar por telepatia. E foi por esse motivo que fugi de casa. Eu acreditei que as pessoas ficariam felizes se eu partisse. Mas me equivoquei.
E consequentemente, as lágrimas da Rox começaram a cair. Então, ela começa a chorar, abraçando a Rocari pedindo desculpas. Deixando tanto a Rocari e o Rove surpresos. Mãe, eu sinto muito por sair sem avisar. Me desculpe. O Rove, ao ver isso, também abraça sua filha. E a Rox também pede desculpas para o seu pai, dando um momento muito especial para a família. E nesse dia, a Rox percebeu que existia coisas muito mais importantes do que as palavras. No dia seguinte, a luz solar iluminava a cabana, fazendo a linda jovem demônio adormecida despertar. Quando ela se levanta, ela viu seus pais fazendo uma fogueira. E eles se dando conta que ela acordou. Falam com um sorriso. Bom dia, minha filhinha. Bom dia, Rox. Bom dia, mãe. Pai. E antes da Rox ir embora, ela decide comer um pouco na casa de seus pais. Então, o Rove pergunta: Você já está indo embora, Rox? Sim, eu preciso encontrar urgentemente o meu ex-aluno. Entendo. Estou vendo que está em uma missão importante. E falando nisso, há 2 anos atrás, encontramos um ex-aluno seu. Como é? Bom, eu não recordo bem. Mas acho que o nome dele era Rimo. Ou algo parecido. O nome dele era Rimuru Tempest, amor. Você disse Rimuru, mãe. Sim. Ele era um garoto muito bonito e também bem simpático. Tinha longos cabelos azuis, com um tom pouco mais claro. E tinha olhos dourados. Não há dúvida. É o meu Rimuru. Estou mais tranquila em saber que ele está bem. Nessa hora, a Rocari percebeu a empolgação de sua filha ao falar no Rimuru. E diz: Vejo que falar no Rimuru te animou bastante, filhinha. A Rox, com vergonha, ficou sem resposta. Fico me perguntando se ele e seus amigos chegaram em casa. Eles devem estar bem. Afinal, eles estão acompanhados com um superde. Nesse momento, a Rox levou um choque ao ouvir isso. E neste instante, a Rox desmaia. Mas logo em seguida os pais dela tentam ajudar a se recuperar do susto. Então, após ela se recuperar, a Rocari conta tudo o que aconteceu. A Rox diz: Entendo. O Rimuru, Rodeus, a Karil e a Eris estavam perdidos. Então, esse superde chamado Ruigerd decidiu ajudá-los. Isso mesmo. Isso foi uma surpresa para mim. Eu entendo como se sente. Depois que você deixou a vila, esse superde apareceu. No início, nós tínhamos medo dele. Mas depois, percebemos que ele não era uma pessoa ruim. Neste instante, a Rox fica em seus pensamentos. Agora faz sentido. Aquele grupo temido chamado de Dead End deve ser a equipe do Rimuru. Essa conclusão faz todo sentido. Sabia que ninguém poderia ser temerário o suficiente para se passar por esse nome. Nunca imaginei que o Rimuru conseguiria convencer um superde a ficar ao lado dele. Isso só é uma prova cabal o quão incrível ele é. Estou cada vez mais ansiosa de rever ele. Neste instante, a Rox se levanta do lugar, se preparando para ir embora. Então, os pais dela acompanham ela até a saída da vila. E antes da Rox ir embora, a Rocari diz: Volte sempre, filhinha. Pode deixar. Voltarei mais vezes. Aliás, você pode trazer mais vezes o Rimuru por aqui. Ficaríamos encantados de rever o nosso genro. A Rox, com vergonha, responde: Pode deixar, mãe. O Rove notou um clima um pouco diferente. E diz: Espera, amor. Mas o que está pensando? Por acaso não gostou do Rimuru, meu bem? Não é isso. Eu só acho um pouco cedo para pensar nessas coisas. Então, a Rox e a Rocari começaram a rir da atitude do Rove. E assim, a Rox se despede de seus pais e vai embora. Assim como na história original, Rudeus teve uma conversa com Hitogami em relação ao paradeiro de Lilian e Aisha. E depois de uma longa viagem,
Os nossos amigos chegaram na capital do reino Shirone. O Rimuru percebeu o comportamento estranho do Rudeus. E pergunta: estou vendo que o gato comeu a sua língua. No que está pensando? Bom, é que recentemente recebi uma informação. Tem membros da minha família que estão presos aqui. Quem seria? É a Lilian e a Aisha. A Lilian é a ex-empregada, e a Aisha é a minha irmã mais nova. Não sabia que tinha 2 irmãs. Embora que a outra que conheci parecia cheia de si. De qualquer forma, eu ficaria grato se vocês me ajudar. E por acaso é preciso pedir? É bem óbvio que a resposta será um sim. Já se esqueceu que somos uma equipe, seu idiota? Exatamente. Ainda mais quando se envolve uma família. Sempre estaremos dispostos a ajudar. Rungerd nesse instante faz um sinal com a cabeça dizendo que sim. E Rudeus responde: muito obrigado, amigos. Que estranho. De onde ele está conseguindo essas informações? Será que se trata de alguém que eu não conheço e que só o Rudeus sabe? É bem provável que exista uma entidade que se comunica com ele. Tem alguma ideia de quem seja Rafael? Não tenho resposta. Mas é bem possível que essa entidade tenha reencarnado ele e que sabe de tudo sobre ele. Assim como eu sei tudo sobre você. Mas isso é uma suposição. Não posso afirmar 100%. Bom, de qualquer jeito, seja lá quem for, essa informação é muito valiosa. No momento, não irei perguntar nada. A partir daqui, a história não haveria mudanças. Com as instruções do Hitogami, Rudeus enviou uma carta para o Palácio Real, para que a Rox receba essa carta. E ao andar pela cidade, Rudeus é perseguido por uma garotinha desconhecida. E ele, ao notar isso, sem olhar para trás, ele tenta despistar ela. Entretanto, ele nota algo diferente. Ele viu a garotinha que estava perseguindo ele. Foi abordada por 2 guardas que tomaram a carta dela. Um deles, ao ver o Rudeus, diz: escute, não é o que parece. Nós somos os soldados da guarnição do palácio. Só iremos levar essa garota perdida para a casa dos pais dela. Por favor, devolva essa carta. Diria a garotinha chorando. E Rudeus, notando o desespero dela, pergunta: me diz uma coisa. Por que vocês pegaram a carta dela? Tem algum mal nisso? Não podemos responder. Isso é confidencial. Por um descuido dos guardas, a garotinha corre para ficar atrás do Rudeus, suplicando por ajuda. E ele, sem pensar 2 vezes, usa uma magia de terra para prender as pernas dos guardas. E assim, ele e a garotinha conseguem escapar do lugar. Rudeus e a garotinha chegam em uma residência que o Rimuru alugou. E o Rimuru, que estava fazendo as suas anotações, foi surpreendido com a presença dos 2. Mas o que está acontecendo por aqui? Quem é essa garotinha? É uma longa história, irmão. Bom, pelo menos descansa um pouco. Ficarei eternamente agradecida por me ajudar. Eu me chamo Aisha Greirat. Qual é o seu nome? Rudeus ficou alguns segundos sem dar resposta. Até que ele responde: eu sou o Cavaleiro da Lua Sombria. O Rimuru, ao ver isso, ficou confuso, já que ele não revelou seu verdadeiro nome. Você tem um nome muito legal. Aliás, eu odeio ser presunçosa, já que acabou de me ajudar. Mas eu gostaria de pedir um favor. A minha mãe está presa no castelo. E quero avisar o meu pai mandando uma carta. Mas a sua mãe não te ensinou que precisa de dinheiro para enviar uma carta? Na verdade, ela disse que se uma garota implorar docentemente para enviar uma carta ao pai, as outras pessoas cuidarão do resto. Apesar da Lilian ter ensinado os bons modos para ela não ensinou tudo corretamente. Que situação complicada. Me diz uma coisa. Não tem mais ninguém que você pode contar, além do seu pai? Infelizmente não. Entendo. O que nós vamos fazer, irmão? Tem algum plano em mente? Para ser franco, isso era algo que você mesmo deveria decidir. Tenho certeza que você sabe muito bem o que fazer. Neste instante,
O Rimuru mostra um semblante sério para o Rudeus, deixando o mesmo tenso com aquela situação. Então, ele decide. Neste caso, só temos uma escolha. Vamos ajudar a resgatar a mãe dela. Bem falado. Estou nessa. É sério que vocês vão me ajudar? Mas é claro, você precisa de ajuda. E o mínimo que eu poderia fazer é cumprir esse favor. Fique conosco até a gente resgatar a sua mãe. A noite já havia chegado e a Aisha estava dormindo. E o grupo estava reunido naquele momento. Amigos, peço que não revelem o meu nome enquanto a gente estiver com ela. Mas por que você não quer revelar o seu nome? Eu tenho as minhas razões. Só não acho seguro no momento contar para ela. Se você quer isso, pra mim tudo bem. Embora que não vejo necessidade de ocultar. Pra mim tanto faz. Você é o dono de suas escolhas. Bom, então está decidido. Fico agradecido pela cooperação. E após aquela conversa, todos foram dormir com exceção do Rimuru e Rudeus. Ambos estavam tomando um ar fresco. Até que o Rimuru pergunta: Rudeus, tenho absoluta certeza que você está escondendo algo. Como assim? O que está querendo dizer? Rudeus, eu não sou tão cego para não perceber. Você tem se comportado de maneira estranha desde que chegamos aqui. Você sabe muito bem que você não precisa fingir quando estivermos a sós. Tem razão. Desculpa por isso, irmão. É que desde alguns anos pra cá, uma entidade vem falando comigo em meus sonhos. Uma entidade? Isso mesmo, não sei como explicar. Mas essa entidade vem me ajudando bastante e me dando conselhos. Você tem ideia de quem seja? Bom, só sei que o nome dele é Hitogami. Ele também é chamado de Deus Homem. E aparentemente ele sabe que sou um reencarnado. Entendo. A Rafael é incrível como sempre. Foi exatamente como ela disse. Mas a questão é se realmente podemos confiar nessa entidade. Eu tenho um pressentimento ruim sobre tudo isso. Aliás, foi ele que revelou o paradeiro da Lilian e Aisha. E me pediu para não revelar o meu verdadeiro nome para Aisha. Então isso explica todo aquele suspense. Mas, dando a minha sincera opinião, eu acho esse indivíduo muito estranho. Por qual motivo ele está te ajudando? E qual é o objetivo dele? Eu até entendo que ele sabe quem você é. Entretanto, acho muito vago. Não dá para confiar cegamente. E o que você está querendo dizer? É muito simples. Apenas faça seu próprio caminho. Você tem razão. Acho que estou indo muito ao pé da letra nos conselhos dele. Rimuru, olhando para o céu estrelado, responde: Que bom que entendeu. Agora já é hora de dormir. Amanhã será um longo dia. É verdade, nós já passamos de hora. Boa noite, Rimuru. Boa noite, Rudeus. Em uma plena manhã, uma membra da guarda real do reino Shirone acaba visitando o lugar onde o Rimuru e Rudeus e seus amigos estão hospedados. E tanto o Rimuru e o Rudeus foram atender ela. A membra da guarda diz que os dois precisam acompanhar ela, já que a Rox convocou os dois. Rudeus nesse momento pergunta: O que acha que devemos fazer, Rimuru? O Rimuru ficou pensando por alguns segundos. Até que ele finalmente responde: Vamos indo. Não temos nada a perder. Rudeus, um pouco desconcertado, diz: Você me parece meio desconfiado. Eu sou apenas precavido. Se tem algo que nunca podemos esquecer, é que sempre devemos andar com um pé na frente e o outro pé atrás. Mas independente do que acontecer, vai ficar tudo bem. Após os dois decidirem, ambos acompanharam a membra da guarda real de Shirone. Enquanto o Rimuru e o Rudeus caminhavam até o castelo, a mulher diz: Desculpe por incomodar a manhã de vocês. Mas infelizmente, estou recebendo ordens. Fique tranquila. Nós estamos cientes que é o seu trabalho. Fico feliz em saber disso. A propósito, eu me chamo Ginger York. A senhorita Rox me falou muito bem de você, Rimuru.
Então a Rox te informou sobre mim. Exatamente. Ela me informou sobre ambos. Ela disse que vocês dois são uns gênios, já que conseguiram dominar a magia sem usar encantamento. Mas ela via algo muito especial em você, Rimuru. Ela dizia que o seu talento era muito avançado. E sempre gabava de suas incríveis capacidades. Ela mesma disse que não era digna de ser a sua professora. Acho que ela passou um pouquinho da conta nos elogios. Então, ambos entraram no castelo. A Ginger e seus guardas estavam com expressões diferentes, algo que tanto Rimuru e Rudeus notaram. Meu senhor, eu trouxe o Rimuru e Rudeus como o senhor ordenou. Mandem os dois entrar. Rudeus nessa hora ficou em alerta, já que não era Rox. Eu já esperava. Fizeram uma cilada. Então, os dois entraram na sala do trono. E lá, eles avistam um sujeito sentado no trono. O sujeito diz: Entendo. Vocês são Rimuru e Rudeus. Então, foi essa rolha de curso que a Rox mencionou. Está na hora de interrogar. Qual dos dois é o Rimuru? Nesse instante, Rudeus tenso olha para o seu amigo. Então, o nosso protagonista responde: Eu que sou o Rimuru. Então é você. Agora eu entendo porque a Rox é tão gamada em você. Você não sabe o quanto que eu te odeio. Por acaso, pretende me prender aqui? Você terá uma surpresa. Neste instante, ambos avistam a Lilian amarrada no chão, sem poder dizer uma palavra. Rudeus, preocupado, tenta ajudar a sua ex-empregada. E neste instante, o indivíduo chamado Pax Chirone, o sétimo príncipe, diz: Jogue os dois. Então, ambos são jogados numa espécie de calabouço. E ao serem jogados nesse lugar, ambos percebem que estão dentro de um círculo mágico. Droga, mas o que ele está pensando? Rudeus neste instante, tenta sair do círculo mágico. Mas percebe que tem uma parede invisível. Mas o que isso significa? Parece que estamos dentro de uma barreira. Pax, lá em cima, diz: Exatamente. Essa é uma barreira de classe rei que eu fiz para pegar a Rox. Vocês dentro dela não podem fazer nada. Rimuru, nesse instante, tenta utilizar uma magia, mas não consegue. Estou vendo, parece que estamos encurralados. Mas serei direto. Onde está a Rox? Peço que se refira a mim com mais respeito. Eu me chamo Pax Chirone, o sétimo príncipe. Espero que não se esqueça disso. Mas respondendo à sua pergunta, ela não está aqui. O que irei fazer é usar vocês dois como iscas para atrair ela. Já que é assim, deixe a Lilian em paz. Que seja. Ela não tem mais serventia para mim. Vocês dois são mais que suficientes. Principalmente você, Rimuru. Quem iria imaginar que o namorado da Rox iria vir pra cá? Eu manterei a Rox para ser a minha escrava sexual até o fim de seus dias. Eu irei forçar ela a fazer 5 herdeiros. E na primeira vez, vou forçar você a assistir como eu irei abusar dela. O que acha desse plano? Rimuru, ao escutar isso, ele mostra um olhar diferente. E quando Pax viu aquele olhar, seu corpo inteiro começou a tremer. Mesmo sabendo que os dois não poderiam fazer nada. Acho melhor controlar a sua língua. Que seja. Vocês dois não podem fazer nada enquanto estiverem aí dentro. Diria o Pax, fechando a porta do calabouço. Agora que estamos presos, como vamos sair desse lugar? Bom, agora que eles foram embora, podemos sair daqui sem chamar atenção. Para falar a verdade, eu já estava prevendo o que iria acontecer. A Rox jamais iria chamar um membro da Guarda Real para chamar a gente. Se ela soubesse que estamos aqui, obviamente, ela teria ido visitar a nós pessoalmente. Ou seja, esse indivíduo que no qual você seguiu as instruções, acabou te enganando. Tem razão, talvez se eu tivesse falado com você um pouco antes, eu não teria caído nesse truque. Bom, isso já não importa agora. Se bem que, para falar a verdade, eu estava com a esperança de encontrar a Rox nesse lugar. Estou vendo que você sente falta dela. Sim. Eu quero muito reencontrar ela. Eu entendo como se sente.
Eu sinto o mesmo em relação a Sylphie. Neste instante, Rimuru começa a analisar a barreira. E Rudeus diz: acha que podemos sair daqui? Peço 1 minuto de silêncio. Rafael conseguiu fazer a sua análise. Sim, aparentemente, essa barreira tem pontos de ligação de anti-magia. Para conseguir desfazer disso, é necessário desconectar esses pontos. Então, você pode nos tirar daqui. Levaria alguns minutos. Neste instante, a Rafael começa o processo. Mas nessa hora, a porta do calabouço se abre. Então, aparece um sujeito descendo as escadas. Então, o sujeito se apresenta. Eu me chamo Zonoba Shirone, o terceiro príncipe de Shirone. Rimuru e Rudeus, ao verem ele, também se apresentam. É um prazer, eu me chamo Rimuru Tempest. É um prazer também, eu sou o Rudeus Greirat. O que traz hoje? Nessa hora, Zonoba mostra uma estátua do Ruigerd em miniatura bem familiar, que no qual ambos reconheceram na hora. Zonoba pergunta: de onde vocês conseguiram esse objeto? Quando a Giger confiscou seus objetos, ela acabou encontrando isso. Rimuru sabia que Rudeus foi quem fez essa estátua. E Rudeus, tentando disfarçar um pouco, responde: a gente só encontrou por acaso, quando estávamos viajando no continente demônio. Zonoba, animado, diz: como imaginei, então foi feito por um demônio? Agora, de onde você encontrou? Sabe quem é o artista? Bom, eu não sei dizer. Eu simplesmente gostei, e acabei comprando. É tudo o que sei. Entendo. Aliás, eu só queria perguntar uma coisa. Diga. O que aconteceu com a Rox? Está referindo à maga da corte. Ela acabou fugindo. Ela não aguentou os assédios do meu irmão. Vou ser sincero. Se não fosse respeito a você, você poderia ter certeza que seu irmão entraria na minha lista negra. E assim como na história original, Zonoba mostrou outra estátua. Só que dessa vez, foi a estátua da Sylphie, que no qual Zonoba ficou completamente encantado, deixando o Rudeus perplexo. Eu já deveria ter imaginado que ele iria fazer uma mini estátua de sua namorada. Mas, em que momento ele fez isso? O Rudeus, neste instante, fica perdido em seus pensamentos. Não pode ser. Essa estátua da Sylphie, eu fiz ela há 2 anos atrás, quando eu e o Rimuru ainda estávamos em Roa. Eu deixei ela guardada no meu quarto, mas acabei perdendo quando aconteceu o desastre de Mana. Como que ela veio parar aqui? Essa estatueta foi descoberta há 2 anos atrás no mercado. O meu irmão, quando viu ela, ele ficou muito interessado e comprou de um viajante. Zonoba, com muita empolgação, conta cada detalhe do formato da estatueta da Sylphie. Rudeus, ao escutar todos os elogios, pensou: estou realmente feliz. Isso faz valer a pena toda a minha prática em fazer figuras neste mundo. Rimuru, após desfazer a barreira e ver toda aquela situação, ele teve uma ideia. Enquanto isso, com Akaryu, Eris, Ruigerd e Aisha, os guardas do palácio estavam conversando com eles. Posso saber o que aconteceu com o mestre do caminho e o Rimuru? Infelizmente, eles estão presos na masmorra do palácio. Não acredito nisso. Mesmo que eles estejam presos, eu tenho certeza de que eles poderiam sair usando a magia deles. Se isso fosse possível. Infelizmente, aquele lugar é protegido por uma barreira de anti-magia. Droga. Então precisamos ajudar. Vamos, Eris. Sim. Espere 1 minuto. Nós gostaríamos de pedir um favor. Diga. Nós gostaríamos que resgatassem as nossas famílias. Ruigerd, olhando para os guardas, diz: quero que expliquem a situação de vocês. Tudo bem, vamos contar tudo. O príncipe Pax fez as nossas famílias em reféns. Como assim? Eu já ouvi sobre isso. Ele controla os soldados do palácio ao tomar as suas famílias como reféns. Exatamente. Apesar de tudo, nós nunca perdemos as esperanças de ajeitar as coisas. Mas infelizmente, não podemos agir abertamente. Vivemos em frustração. Por isso, pedimos a ajuda de vocês.
ficaríamos extremamente agradecidos. Diria aos soldados, baixando a cabeça. Acario, vendo aquilo, responde: Parece que não tem outro jeito. Faremos esse favor. O que vocês dois acham? Para mim é uma ótima ideia. Não tenho nenhuma objeção. O que vocês decidirem, para mim, já está ótimo. Mas vocês duas ficam por aqui. E por que deveríamos? Não podemos levar a Aisha conosco. É melhor vocês duas ficarem com ela como guarda-costas. Eu cuido do resto. Você sempre querendo fazer as coisas sozinho. Mas se quer assim, ficaremos para cuidar dela. Acario ficou também de acordo. Então, Ruigerd sozinho foi fazer essa missão. Voltando com os protagonistas, o Rimuru pergunta: Por que você está querendo saber quem foi o autor dessas estatuetas? Boa pergunta. Caso se eu souber, eu queria ser o discípulo dessa pessoa. Entendo. Nesse caso, vou fazer o favor de revelar, mas depois, queremos que você faça um favor para nós também. Certo? O Deus nesse instante, fica confuso. Mas o que o Rimuru está pensando? Não me diga que ele está. O autor delas está aqui bem ao meu lado, não é mesmo? Oh Deus! Isso é sério. Eu sabia que um de vocês era o autor delas. Estou absolutamente encantado. Posso ser o seu discípulo, mestre? O Deus olha para o Rimuru, e o mesmo faz um sinal com a cabeça para prosseguir com o plano. O Deus, entendendo os verdadeiros objetivos do Rimuru, diz: Claro que pode, mas você precisa cumprir um favor antes. Pode falar. Quero que peça para o seu irmão nos libertar. É só isso? Sim. Está bem, isso será muito fácil. Quero que me espere um momento. Dizia o Zonoba saindo do calabouço. Me diz uma coisa. Por que você decidiu pedir ajuda dele para a gente sair desse lugar? Agora que você desfez essa barreira, nós podemos sair tranquilamente. Por acaso não está vendo que ele é uma das pessoas mais importantes do palácio? Sim, eu sei. Então, com a ajuda dele, ele pode nos libertar legalmente, sem a gente se preocupar em ser procurados pelo reino. Às vezes só precisamos de um apoio à altura para a gente sair nesse tipo de situação. Bom, você tem toda a razão. Espero que seu plano possa dar certo. Não posso negar. O Rimuru é fantástico. Acabei de perceber que ele é muito bom em negociações. Não é à toa que ele foi o rei de uma cidade em sua vida anterior. Ele conseguiu tirar a gente de uma situação difícil, sem que a gente precisasse fugir. Assim, evitando da gente ser procurado. Neste instante, um grito podia ser ouvido por todo o palácio. Acario, Eris e Aisha, que estavam dentro do palácio escondidas. Elas ficaram muito confusas. Mas Aisha, ao ver de quem se tratava, ficou assustada. Já que era o Zonoba Shirone segurando o pescoço do seu irmão. E Zonoba é conhecido como o Príncipe Decapitador. Ele se tornou alguém temido pelo reino. Após o Zonoba trazer o seu irmão, Zonoba diz: Desculpe pela demora. Me largue, irmão, você vai partir o meu crânio. Rimuru e o Deus, ao verem isso, ficaram muito surpresos. Então Acario, Eris e Aisha, e os guardas do palácio, também chegaram no local. Calado, Pax. Quero que liberem esses dois. Nunca. Eu quero usar eles para capturar a Rox. Nesse instante, Zonoba pressiona com mais força a cabeça do seu irmão. E desesperado, ele diz: Mas o que estão fazendo, Giger, soldados? Por acaso, não se importa mais com a família de vocês? Então, a Ginger e os soldados estavam sem alternativa. Mas Acario intervém. Por que estão preocupados com isso? Neste instante, o Ruigerd já deve ter salvado a família de vocês. Quem é o Ruigerd? O Ruigerd é um superde, e ele também é um nosso amigo. Todos, ao escutarem isso, ficaram surpresos, e também muito aliviados. A Ginger diz: Originalmente, eu jurei minha lealdade ao príncipe Zonoba. Não posso desafiar a sua alteza. Pax, ao ver que não tinha mais ninguém ao seu lado, se rendeu completamente.
e liberou Rimuru e Rudeus. Os reféns que haviam sido presos, finalmente puderam reencontrar as suas famílias. E Aisha estava muito feliz em poder abraçar a sua mãe novamente. E Rimuru e Rudeus, que estavam vendo aquela cena de reencontros, ficaram muito felizes. Rudeus diz: sabe de uma coisa? Ao ver esse tipo de reencontro, eu tenho mais esperanças que um dia a nossa família estará reunida. Tem razão. Eu sinto mesmo. Com certeza, um dia vamos encontrar as nossas mães, meu irmão. Esse é o espírito. Dizia a Karil do lado do Rimuru. Aliás, Karil, valeu por nos ajudar. Você não precisa me agradecer. Isso é o mínimo que poderíamos fazer. A propósito, Rudeus, o que você fez com as estatuetas? Eu acabei dando elas para o Zonoba em forma de agradecimento. Entendo. Agora que tudo foi resolvido, vamos prosseguir com a nossa viagem. Vamos. Antes que eles fossem embora, Rudeus e Lilian tiveram um breve momento. A Lilian, nesse instante, entrega uma caixa. Isso é para você, meu jovem mestre. Para mim, dizia o Rudeus, enquanto ele abria a caixa. E ao abrir, ele viu um pingente dentro. Rudeus pergunta: mas o que é isso? Isso foi um presente que a Sophie planejou entregar para você no seu aniversário de 10 anos. Apesar de ter se passado tanto tempo, eu quero te desejar um feliz aniversário. Dizia Lilian, enquanto abraçava o Rudeus. Eu estou muito feliz em te ver de novo, Lilian. Mas Lilian, os seus peitos estão me tocando. Eu sabia. Você não mudou nada, meu jovem mestre. Eu também estou muito feliz em te ver de novo. Estou mais aliviada que esteja bem. A propósito, a Aisha foi rude com você. Imagina. Ela é uma garota muito inteligente. Você deve ter criado ela muito bem. Não é bem assim. A minha filha ainda é bobinha. Ela não conhece as suas qualidades. Entendo. Mas apesar de não ter revelado o meu nome, ela foi muito atenciosa comigo. Que bom. Mas agora, eu e meus amigos precisamos seguir com a viagem. Eu sei. A única coisa que te peço é que se cuide na estrada. Pode deixar. Então, Rudeus e Aisha estavam se despedindo. Mestre do Canil, eu posso te pedir um favor? É claro que pode, desde que esteja em meu alcance. Permita-me acompanhar em sua jornada. A mamãe quer que eu sirva o meu meio-irmão. Mas eu não quero isso. Eu quero te ajudar em sua jornada. Desculpe, mas eu não posso te levar conosco. Mas, você pode ficar com isto. Dizia o Rudeus, tirando a sua bandana no pescoço e entregando para sua irmã. Por que está me dando isso? Eu uso essa bandana há muito tempo. Ter uma lembrança de alguém que gostamos muito pode ser reconfortante. Talvez o seu irmão se sinta assim. Aisha, ao ouvir essas palavras, e ao olhar para a bandana, ela finalmente conseguiu reconhecer quem era realmente o mestre do Canil. Então, ela responde com sorriso. Eu já entendi tudo. Eu compreendo perfeitamente. Muito obrigado, irmãozão. Neste instante, tanto o Rimuru e a Lilian ficaram surpresos. E assim, acontece o abraço de despedida entre os dois irmãos. Aisha, eu quero que saiba que eu sentirei a sua falta. Eu também, irmãozão. Eu te adoro muito. Espero que um dia a gente possa se ver de novo. Isso, você pode ter certeza. Rimuru, ao ver aquela cena, dá um leve sorriso. E depois da despedida, Rimuru e Rudeus e seus amigos seguiram com a viagem. Em um outro lugar, podia-se ver uma bela garota de cabelo rosa, diante de uma mulher sentada em um trono bem familiar. Majestade, eu vim lhe informar que Lucal está morto. Que surpresa! Eu dei a ordem a ele para fazer uma missão muito importante de capturar indivíduos com uma boa quantidade de mana. Existem poucos indivíduos nesse mundo que seria capaz de matar Lucal.
Isso está ficando mais interessante do que eu pensei. Por acaso sabe quem foi o responsável? Infelizmente, eu não sei, Majestade. Que pena. De qualquer forma, mantenha-me informada, Cru Tepes. Como desejar, Majestade. A Cru nesse instante sai do local e fica em seus pensamentos. Apesar de ser uma general da morte, aquela aberração tirou tudo de mim. Eu jamais vou perdoá-la. Algum dia, ela terá o fim que merece. Os meus poderes não são suficientes. Preciso achar quem foi o indivíduo que matou o local. Só assim, vou cumprir o meu desejo. Fala galera! Chegamos mais um fim de episódio de Rimuru e Mushoku Tensei. E agora, estamos chegando nos momentos finais dessa primeira temporada. Por isso, estamos completamente agradecidos quem acompanhou ela até aqui. Portanto, não deixem de dar o seu gostei e sua opinião nos comentários. Garanto que o próximo episódio terá grandes surpresas. Agora, vamos para os salves. Um salve para Rimuru BR26. Um salve para Léo Z, dos memes da alegria. Um salve para Naruto Teorias Hard. Um salve para Fernando Rodrigues. Um salve para Iozora. Um salve para Caio. Um salve para Vinícius Francisco. Um salve para RLPSS. Um salve para o Slime Teórico. E esses foram os salves. Agradeço cada opinião de vocês. Bom pessoal, e com isso ficamos por aqui. Fiquem em paz. E nós veremos no próximo vídeo.